Uma boa noite a todos. Boa noite quem nos acompanha pelas redes sociais. Boa noite aos colegas vereadores. Pauta da 8ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 14 de agosto de 2024. Segunda sessão de julgamento de contas, abertura dos trabalhos. Quero informar aos vereadores e vereadoras e a todos os presentes que essa sessão foi convocada para a segunda sessão de julgamento das contas prestadas pelo município relativas ao exercício 2022, sob a responsabilidade da senhora Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, tal como foi convocada para a segunda sessão de julgamento. Solicito ao primeiro secretário, Paulo Ângelo Lopes da Silva, que proceda a chamada nominal dos vereadores. Boa noite aos colegas vereadores e vereadoras, aos funcionários dessa casa e a quem nos acompanha pelas redes sociais. Alípio Ferreira de Lima Filho, ausente. Cícero Sebastião dos Reis Silva, presente. Cleus Barbosa Véspero, ausente. Cristiano Pinheiro Luna, presente. Fábio Júnior dos Santos, Presente. Jerônimo Francisco de Melo, Presente. Luiz Henrique de Castro, Presente. Luiz Júnior de Antunes Coelho. Presente. Então, havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo melense, declaro iniciados os trabalhos dessa sessão legislativa. Segunda parte, julgamento. Determina a leitura da ata da primeira sessão de julgamento. Ata da 7ª reunião extraordinária do ano de 2024 da Câmara Municipal de Desterro do Melo. Processo de julgamento das contas do exercício de 2022. Aos dias 13 do mês de agosto do ano de 2024, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo de Desterro do Melo, com endereço na Praça Carlos Jaime, número 22, Centro, Desterro do Melo, reuniram-se os vereadores que integram o Poder Legislativo Municipal de Desterro do Melo para a 7ª reunião extraordinária, convocado para a primeira sessão de julgamento das contas prestadas pelo município de Desterro do Melo, relativos ao exercício de 2022, sob responsabilidade da gestora à época, senhora Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, decorrentes do processo número 114.8008. Iniciando os trabalhos, o presidente vereador Jerônimo Francisco de Melo determinou ao primeiro secretário que procedesse a chamada nominal dos vereadores e vereadoras, constando-se a presença dos integrantes da Câmara Municipal, a saber, Cícero Sebastião dos Reis Silva, Cleusa Barbosa Véspero, Fábio Júnior dos Santos, Jerônimo Francisco de Melo, Luiz Henrique de Castro e Paulo Ângelo Lopes da Silva, e a ausência justificada dos vereadores Alípio Ferreira de Lima Filho, Cristiano Pinheiro Luna e Luiz Júnior Antunes Coelho. Havendo quórum regimental, o presidente declarou aberta a primeira sessão de julgamento referente ao exercício de 2022. Em seguida, determinou a leitura da ata da última reunião extraordinária, que após lida foi colocada em discussão, que foi aprovada e assinada por todos. Prosseguindo, informou aos senhores e senhoras vereadores e vereadoras que a prestadora das contas em julgamento, senhora Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, foi regularmente intimada para acompanhar a presente sessão de julgamento, inclusive que lhe foi facultada a manifestação oral ao longo desta sessão de julgamento, bem como na fase preliminar da análise, no âmbito da Comissão de Orçamento. Contudo, embora legalmente intimada, a responsável pelas contas prestadas não compareceu à sessão. Na sequência, o senhor presidente determinou a leitura das peças principais do processo, como segue: parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, processo número 114.8008, parecer do Ministério Público de Contas, parecer da Comissão Permanente de Orçamento, tomada em prestação de contas, e projeto de resolução número 5/2024, que aprova as contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2022 e contém outras providências.
Concluída a leitura, o senhor presidente promoveu livre discussão e manifestação aos vereadores, sendo concedida a palavra a cada um, sem definição de prazo. Após as manifestações, conforme consta na gravação da sessão, passou-se a primeira votação do projeto de resolução número 5 de 2024 e, por chamada nominal, votaram conforme segue. Vereadora Cleusa Barbosa Vespro, Fábio Júnior dos Santos, Jerônimo Francisco de Mello, Luiz Henrique de Castro e Paulo Ângelo Lopes da Silva votaram acompanhando o projeto de resolução número 5/2024 pela aprovação das contas do exercício de 2022. E o vereador Cícero Sebastião dos Reis Silva votou pela rejeição das contas, apurando o resultado de 5 votos pela aprovação e 1 voto pela rejeição do projeto de resolução número 5/2024, de modo que foi mantido o parecer do Tribunal de Contas pela aprovação das contas do exercício de 2022. Concluída a apuração e proclamação do resultado da primeira votação, o senhor presidente convocou todo o plenário, inclusive a prestadora das contas, senhora Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, para a segunda sessão de julgamento de contas, com base no artigo 157 do Regimento Interno, a realizar-se no dia 14 de agosto de 2024, às 19 horas, conforme consta na gravação da reunião. E em atendimento à resolução número 2/2021, que institui o sistema de atas digitais e ainda dispõe que ficam arquivados todo o conteúdo das gravações oficiais em mídia eletrônica, que conterá integralmente o registro das reuniões, o que ainda dispensa a transcrição minuciosa das falas, devendo ser digitado e impresso a ata resumida, constando apenas as leituras, votações e aprovações de matérias, salvo em casos específicos a requerimento do vereador. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos dessa sessão de julgamento, para o que lavrou-se a presente ata, que após lida e logo em seguida discutida e votada pelos vereadores presentes, resultando aprovado por unanimidade, e encerrou-se. Considerando a ausência da prestadora das contas, informo que a mesma foi intimada para a sessão de julgamento e, em razão de não estar presente, renunciou ao direito. Antes disso aí, a ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Então, considerando a ausência da prestadora das contas, informo que a mesma foi intimada para a sessão de julgamento e, em razão de não estar presente, renunciou ao direito de manifestação nessa sessão plenária. Deste modo, coloco em segunda discussão o projeto de resolução número 5 de 2024, que aprova as contas relativas ao exercício de 2022. Então, está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco. Então vamos proceder à segunda votação do projeto de resolução. Informo-lhes ainda que a votação será nominal, consignando o voto de cada um dos vereadores. Reitero que, ao ser perguntado, o vereador deve responder: número 1, se aprova, ou 2, se rejeita o projeto de resolução. Neste momento, o secretário deve consultar como cada um vereador vota. Senhor vereador Cícero Sebastião dos Reis Silva, como o senhor vota? Meu voto é contra o projeto de resolução pela rejeição das contas de 2022. Senhora vereadora Cristiane Pinheiro, como a senhora vota? Voto favorável ao projeto de resolução pela aprovação das contas. Senhor vereador Fábio Júnior dos Santos, como o senhor vota? Favorável ao projeto de resolução.
Senhor Jerônimo Francisco de Mello, como o senhor vota? Voto favorável ao projeto de resolução. Senhor Luiz Henrique de Castro, como o senhor vota? Voto favorável ao projeto de resolução. Senhor vereador Luiz Júnior Antunes Coelho, como o senhor vota? Voto pela rejeição. E eu, Paulo Ângelo Lopes da Silva, voto pela aprovação do projeto de resolução. Então, concluída a votação, vamos proclamar o resultado da segunda votação. Conforme prevê o artigo 157 do Regimento Interno, declaro que as contas referentes ao exercício de 2022 foram aprovadas por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários. Então, neste momento, aguardaremos a emissão da resolução, bem como a ata da sessão. Então, vamos ficar com a reunião suspensa por alguns minutos, até que se proceda ali o lançamento da ata.